Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los bem. Vamos aqui agora uma nova palestra nesse congresso Pensar Contabilidade. Estamos aqui abordando uma forma diferente de interação, onde devido a essa pandemia que estamos vivendo, estamos distantes um do outro, mas estamos ao mesmo tempo conectados entre as diferentes regiões do país para esse projeto, Pensar Contabilidade. Vamos abordar agora o tema de despesa de pessoal, conceitos e reflexões sobre esse importante tema que, apesar de muito discutido tecnicamente, às vezes falta o preceito do que é realmente despesa de pessoal, o que não é despesa de pessoal. Será que estou apurando corretamente? Gostaria também de me apresentar. Sou Dereuane Mendes, sou contador do município de Luzerna, no estado de Santa Catarina, interior aqui do estado. Eu trabalho com contabilidade pública, preencho o demonstrativo do meu município, então sei as angústias do preenchimento de muitos contadores, muitos colegas aqui que estão ali preenchendo, utiliza essa despesa, não utiliza, o meu Tribunal de Contas diz isso, a Secretaria de Tesouro Nacional diz aquilo, o que eu faço, o prefeito vem com alguma outra ideia, eu tenho que seguir, quais são? Eu sei exatamente como muitos dos senhores vivem. Tá? Também atuo ministrando cursos e palestras pelo país, tem uma parceria também com a Secretaria de Tesouro Nacional, em algumas Secofens eu ministrei algumas aulas, inclusive essa de despesa de pessoal. Sou presidente do colegiado de contadores aqui da minha região, onde eu atuo, e vou agora conversar com vocês sobre essa despesa de pessoal, tá? Esse assunto tão polêmico. Tá? Espero que vocês gostem. Despesa de pessoal. A previsão legal da despesa de pessoal, de um limite para a despesa de pessoal, ela vem da nossa Constituição. Lá em 1988, quando a Assembleia Constituinte estabeleceu o texto constitucional, previu no artigo 69 que uma lei complementar irá estabelecer o limite dos gastos com despesa de pessoal da União, dos estados e dos municípios. Então, houve essa previsão já na nossa própria Constituição. Essa previsão ela foi atendida inicialmente com a Lei Camata. Posteriormente, passados alguns anos, essa Lei Camata ela foi substituída pela Lei Camata II. Passou-se mais algum tempo, lembrando, nossa Constituição é lá de 88, e no ano de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela veio estabelecer o limite que hoje é definido de 50% da receita corrente líquida para a União, 60% para estados, municípios e o DF, como limite máximo de despesa de pessoal dos entes federativos. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trouxe outras situações também. Ela trouxe situações que tratam do nosso endividamento, dos restos a pagar, dos limites, de um estabelecimento planejado de receitas, despesas, visando o equilíbrio fiscal da nossa nação. E eu digo nação mesmo, porque ao mesmo tempo que ela consegue atender todos os municípios, todos os estados e a União, se todos estão equilibrados, a nação está equilibrada. Mesmo que porventura um ou outro ente venha se desequilibrar, o todo ele vai se manter equilibrado. Agora, vamos falar a verdade, pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal ajudou muito em vários aspectos. O nosso endividamento diminuiu, apesar que hoje estamos numa crescente de aumento desse endividamento, resolveu alguns problemas com dívidas que eram passadas de governo para outros governos, enfim, ajudou em vários aspectos. Agora, com relação à despesa de pessoal, a impressão que nos dá é que ali, realmente, a LRF
nossa querida Lei de Responsabilidade Fiscal, deixou a desejar. Mas não no sentido de que ela falhou, mas no sentido que ela até veio com uma boa intenção, estabeleceu um limite, o limite é esse, como que eu calculo? É dessa forma, só que os diversos entendimentos da Lei de Responsabilidade Fiscal dificultaram que ela fosse amplamente atendida. Talvez porque lá em 2000, quando ela foi estabelecida, nós não tínhamos um grande número de informações que nós temos. Nesse papel, a contabilidade ela tem suma importância. Por quê? Porque hoje nós estamos passando informações mais fidedignas do que há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás nós tínhamos dificuldade muitas vezes até de qual que era o volume da nossa despesa, qual que era o volume da nossa receita. Estou dizendo, Adriano, em 20 anos atrás a gente não conseguia calcular isso, conseguia, mas não era tão em tempo real. Hoje nós temos sistemas de informática que nós temos todos, se nós quiséssemos fechar muitas vezes o balanço de um dia, do dia anterior, nós conseguimos tudo que entrou, tudo que saiu, nós temos muito mais ferramentas, nós conseguimos fazer muito mais apurações hoje. Mas o problema não é tanto a questão de sistema de informática, a questão é mais a interpretação que nós temos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A minha opinião é que nós tínhamos um alvo de despesa de pessoal para atingir e nós não atingimos ele. Nós ficamos criando subterfúgios para que esse alvo não fosse atingido. E onde nós devemos fazer algumas reflexões, pensando mesmo em equalizar as receitas e despesas públicas. Imagine a seguinte situação, parem para pensar. Eu tenho lá uma determinada despesa. Se eu disser que essa despesa não é despesa de pessoal, por qualquer razão, ela deixa de ser paga. Imagine, por exemplo, alguns estados, eles trabalham com a despesa que é paga e depois, posteriormente, é convertida em receita de impostos de renda, de imposto de renda. Isso não é uma despesa orçamentária. Ou seja, a lógica é o seguinte: eu tenho lá um salário de R$1.000 para pagar. Desse R$1.000, R$100 é o valor que eu vou reter de imposto de renda. Posteriormente, isso vai virar receita orçamentária. Agora, se eu disser, pessoal, desses R$1.000, eu apenas vou considerar R$900 como despesa. A administração pública, ela deixa de pagar esses R$100? Ela simplesmente vai pagar 1.000 ou vai pagar 900? Ela vai continuar pagando 1.000. A questão é que esses R$900 eu estou direcionando para uma outra receita orçamentária. Ele vai acabar ficando dentro do próprio ente? Vai. Tá? Porque nós temos a previsão constitucional que as receitas de imposto de renda, que são diretamente arrecadadas, pagas pelo ente da federação, eles se convertem em receita própria. Ok. Poderia até que se pensar. Agora, dentro de um ente é até fácil a gente conseguir entender. Agora vamos pensar o seguinte, somente no fundo de saúde. Vamos pensar, tudo bem que o limite de despesa de pessoal, ele é estabelecido para que nós entendamos a despesa do ente. Aliás, perdão, não é nem do ente, é do poder, né? Poder executivo, poder legislativo, nos casos dos municípios, nos casos dos poderes estaduais, nós temos, por exemplo, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, que ela não estava prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, já que a Lei de Responsabilidade Fiscal é do ano de 2000 e a Defensoria Pública, a figura da Defensoria Pública como está hoje, ela surgiu em 2006, ou seja, ela é mais recente do que a despesa de pessoal, do que a Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, voltando lá no nosso exemplo,
Imagine que eu tenho a Câmara de Vereadores. Vamos pensar a Câmara de Vereadores de uma forma isolada. Tá? Eu tenho lá a Câmara de Vereadores, eu tenho uma folha, um total, um montante de 100 mil reais para pagar. Tá? Desses 100 mil reais, 5 mil eu vou, em vez de pagar aos servidores da Câmara de Vereadores, ou vereadores, propriamente dito, enfim, a despesa de pessoal daquele poder. Parte desse valor eu vou reter com imposto de renda, parte eu vou pagar com INSS, parte eu vou pagar uma consignação que eventualmente algum servidor tenha, a pensão judicial, enfim. Dos 100 mil reais da despesa de pessoal total da Câmara de Vereadores, os servidores, os vereadores daquele poder, realmente eles não vão receber os 100 mil, porque existem essas várias retenções. Mas vamos imaginar que esses 5 mil reais, os 100 do total, este valor seja direcionado para o imposto de renda. Esses 5 mil reais a Câmara de Vereadores vai ter que efetivamente efetuar o empenho dessa despesa e posteriormente vai transferir ao Poder Executivo, que lançará a receita orçamentária do imposto de renda. Agora, pessoal, a Câmara de Vereadores vai deixar de pagar esses 5 mil reais? Não. Então, eu simplesmente excluí essa despesa. Eu vou deixar de pagar ela? Não. Eu vou continuar pagando ela de uma mesma forma. Agora, existem outras, não diria maquiagens, entendimentos, enfim. É difícil até de denominar essas situações que são levantadas por alguns entendimentos. Imaginem agora uma outra situação, que eu mude do lado da receita. Esse exemplo que eu passei agora é no lado da despesa. Tá? Agora imagine na receita. Se eu pego uma determinada receita que ela é temporária, por exemplo, um convênio. Existem, a maior parte dos convênios realizados, eles são de fato para transferências, são receitas, transferências de capital. Ou seja, eu recebo um convênio na minha entidade, no meu ente, para produzir um bem de capital. Então, eu trato isso como uma receita de capital, está fora da receita corrente líquida. Agora, eu também posso receber convênios, firmar convênios para despesas correntes, onde isso é tratado como uma receita corrente. E, posteriormente, vai ser uma receita corrente líquida, também que é apurado nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, esse convênio que eu estou recebendo este ano, eu devo utilizá-lo, tomar ele como base para gerar despesas permanentes de despesa de pessoal? Perceba, ele vai, de qualquer jeito, ele vai integrar a minha receita corrente líquida. Agora, essa receita ela vai ser permanente? Vamos supor que eu contrate um determinado servidor, porque eu tenho margem. Este ano eu recebi um convênio de 100 mil reais para, sei lá, britagem de estradas do interior. Essa receita de 100 mil reais, se eu for um município, eu poderia gastar até 60%, no Poder Executivo, até 54% de despesa de pessoal. Então eu poderia encaixar alguém lá que eu conseguisse pagar 54 mil por ano, né, incluindo obrigações patronais. Vocês acham que isso é uma medida válida? Não, né, gente? Esse convênio eu recebi este ano. Pode ser que ano que vem eu não receba, aliás, o mais provável é que eu não receba mais ele ano que vem. Então, é um valor que é integrante da minha receita corrente líquida, mas que eu não devo gerar despesas em função dela. Devo considerar? Devo, mas eu devo destacar isso, e as figuras, as notas explicativas existem justamente para isso, para que eu consiga apresentar a quem está lendo as minhas informações contábeis, as minhas informações fiscais, de uma forma mais clara, dizendo, olha,
do município foi recebido esse convênio. Tá? Então esse convênio recebeu este ano, está integrando a Receita Corrente, está, mas o município está atento que não pode gerar despesas em anos futuros com esta receita, até mesmo receitas de royalties, receitas que não são permanentes. Agora, eu também tenho uma outra figura na despesa de pessoal que pode distorcer meu demonstrativo. Imagine se eu tenho uma conta, eu invento uma conta lá para aumentar a minha receita corrente líquida, sem qualquer tipo de valor numerário. Imagine que, por exemplo, que é o que alguns estados fazem, que eu considere a perca do Fundeb como receita corrente líquida. Aí, o que é a perca do Fundeb? Até para alguém que não está familiarizado com essa metodologia do Fundeb. O Fundeb funciona da seguinte forma. Eu pego algumas receitas, tanto do Estado como do município, pego 20% dessa receita arrecadada e jogo no fundo. Então, eu pego lá 20% do ICMS, 20% do FPM, 20% do FP, Fundo de Participação dos Municípios e do Estado, e jogo tudo num bolo. Pego de todo mundo, num rol de receitas, pego 20%. E depois divido com as pessoas que formaram esse fundo, né? Existe um fundo para cada estado. Então, um fundo que participa aquele estado e todos os municípios daquele estado. E divido conforme o número de alunos. Então, existem municípios que vão receber mais Fundeb do que mandaram. Por exemplo, tem um município que arrecadou, FPM, R$1 milhão. Ele mandou 200 mil de Fundeb para o fundo. Teve essa retenção de 20%. 200 mil ele mandou para o fundo. Depois, em função dos números de alunos que ele tem, ele acabou recebendo 210 mil. Ou seja, ele ganhou 10 mil, mandou 200, recebeu 210. A minha receita corrente líquida, nesse caso, vai ser, vamos supor que ele só tem essa receita. Ele entrou 1 milhão, baixou 200 mil, chegou 800, depois recebeu 210. Então, a receita desse município, a receita corrente líquida, R$1 milhão e 10 mil. Agora, eu tenho um outro município que recebeu o mesmo R$1 milhão. Teve a retenção de 200 mil. Então, 1.000 menos 200, 800 mil. Só que ele teve um retorno do Fundeb, ele tem poucos alunos, de apenas R$150 mil. Ou seja, ele mandou 200, recebeu 150 mil. Perdeu 50 mil reais. A receita corrente líquida, vou parar para pensar, ganhou 1 milhão, mandou 200, ficou 800. Recebeu de volta 150, 950 reais. 950 mil reais. Agora, existem entendimentos, tá? E é essa reflexão que eu gostaria que vocês fizessem, que entendem que a perca do Fundeb, ela ingressa como uma receita corrente líquida. Ou seja, mesmo que efetivamente no cofre do município esteja somente 950 reais, 950 mil reais, ele considere 1 milhão cheio. A pergunta que eu faço é a seguinte: eu nunca considero 1 milhão. Gente, eu tenho dinheiro para pagar? Esses 50 mil reais, eles realmente existem? Eu posso usar esse dinheiro para pagar? Não, gente, eu não posso usar esse dinheiro para pagar. Então, é essa reflexão que nós devemos tomar quando nós vemos esse tipo de situações. Eu estou inflando, gente, a minha receita corrente líquida. Isso não é uma medida de qualquer ponto, nem matemática, isso não é equilíbrio. Então, nós temos que nos antenar e fazer esse tipo de reflexões. Muitos agora vão pensar,
Bah, Adrione, se eu pegar e diminuir a minha receita corrente líquida, porque o meu estado ele considera dessa forma, se eu baixar esse limite, essa perda de Fundeb, que eu tratar minha receita corrente líquida de uma forma que eu realmente demonstre aquilo de que ingressou no meu cofre, nos meus cofres públicos, eu vou estar aqui fardado a descumprir o limite de despesa pessoal. Aí a pergunta que eu faço para você, que está nos assistindo, que está nessa situação, eu estou demonstrando a minha situação verdadeira? Eu estou atingindo aquele alvo que a Lei de Responsabilidade Fiscal previu lá em 2000? Ou estou aqui apenas mascarando um valor? Estou dizendo que eu estou pegando aqui um copo de água suja e dizendo que ela é limpa. É esse o papel que a contabilidade ela tem que ter nas políticas, nos dados públicos. Eu não posso simplesmente, eu pego 2 copos, um copo de água limpa e um copo de água suja, e ofereço a vocês num copo transparente. Vocês vão ver uma água cristalina num copo, uma água cristalina. No outro copo vocês vão ver uma água barrenta, suja. E oferecer para vocês tomarem quando estiverem com sede. Qual que vocês vão pegar? Certamente vocês vão pegar aquele que está cristalino, que está límpido, que vocês conseguem verificar. Agora, o que nós não podemos fazer? Que é, no meu entendimento, e aqui é o meu entendimento, eu vou lá, pego, em vez de colocar num copo transparente, eu coloco num copo de plástico, algum copo que eu não consiga ver o conteúdo que está dentro, e sirvo essas mesmas águas. Vocês, num copo fechado, vocês não vão conseguir ver qual copo que é água suja. Daqui a pouco vocês vão tomar aquela água barrenta, achando que estão tomando uma água boa. Ou seja, estou colocando numa roupa melhor apresentável o que está, na verdade, não está bom para se beber. Eu sei que é uma metáfora um pouco forte, mas eu acho que é essa ideia que eu quero que vocês levem, é essa reflexão que deve ser feita. Eu estou demonstrando o meu dado correto ou estou apenas maquiando ele de uma forma que eu deixe melhor apresentável, que eu deixe numa aparência melhor esse dado que não é tão bom quanto eu realmente estou demonstrando. Aí, um outro ponto que algumas perguntas que alguns fazem é o seguinte: Adrione, eu tenho lá uma metodologia que diz, despesa pessoal eu apuro assim, assim, assado. Metodologia da STM, é que está no Manual de Demonstrativos Fiscais. E eu tenho lá do meu Tribunal de Contas que diz de uma outra forma. Apure, por exemplo, a situação da receita corrente líquida. Gere a perda do Fundeb, considerando como uma receita. Ou eu tenho, no meu Tribunal de Contas, ele decidiu que determinado provento não integre a base de despesa pessoal. Por exemplo, tem estados que consideram o abono de permanência como uma verba que não integra a despesa de pessoal. Já a Secretaria do Tesouro Nacional considera o abono de permanência como uma despesa de pessoal. Como que eu faço nessa situação? Eu tenho 2 metodologias para seguir, a CTN e o meu Tribunal de Contas. O que eu faço? O que eu sigo? Alguns até dizem o seguinte, já ouvi muito disso. Quando você vai mandar os dados para o Tribunal de Contas, você utiliza a metodologia do Tribunal de Contas. Quando você vai mandar para a Secretaria do Tesouro Nacional, você usa a metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional. E quando você vai publicar no teu site, porque você, além de colocar informações para STN
para o Tribunal de Contas, você também tem que publicar no teu site, no teu portal de transparência, publicar no teu diário oficial, no teu veículo de informação, de publicidade legal do teu ente. Você também tem que dar essa publicidade. Daí, nesse caso, você joga cara e coroa e escolhe uma metodologia da STN ou metodologia do tribunal, ou escolhe aquela que você está com a melhor cara. Eu estou melhor com a metodologia do tribunal, então vou publicar essa para dizer que eu estou gastando menos despesa de pessoal. Não, gente, não é essa a ideia de transparência. A ideia de transparência é que eu tenho um dado e eu transpareça ele de N formas diferentes, N veículos diferentes, mas o mesmo dado. Então, a quem que julga as contas do município? A quem tem essa competência? Tribunal de Contas. Se alguém tem dúvida, gente, é o Tribunal de Contas que julga as contas dos administradores do município, é ele que julga. Então eu vou seguir a metodologia que ele estabeleceu. E na STN eu vou aplicar a mesma metodologia que o tribunal aplicou lá na STN, eu vou relatar isso em notas explicativas. No meu tribunal, no meu site, no meu portal de transparência, também vou utilizar a mesma informação. Ou seja, eu vou ter 3 vezes o mesmo relatório. Tribunal de Contas, meu município, Secretaria de Tesouro Nacional. E o cidadão, o meu munícipe, ou o meu, se caso seja um estado, a população do meu estado, vai ver o mesmo relatório publicado na mesma forma. Agora, imagine que você está ali acompanhando as contas de um município. Você vai ver lá na Secretaria de Tesouro Nacional, esse município gastou 40%. Você vai no site dele e vê que lá ele diz que gastou 42%. Você vai no Tribunal de Contas, você vê que ele gastou 38%. Qual que é o valor correto? Você vai fazer uma média, 40, 42, 38, fazer uma média? Ou daqui a pouco ele vai dizer, a equipe de contabilidade, o pessoal que organiza esses relatórios aqui, está brincando, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não se assuste daqui a pouco eles não disserem assim, estão roubando. Porque qualquer coisa que não bate na contabilidade pública, o contador está roubando, o prefeito está roubando, alguém está roubando. Às vezes não tem nem, por exemplo, nesse caso aqui do relatório de despesa de pessoal, alguém está roubando, até pode estar pagando lá para um funcionário fantasma, né? Mas a publicação do relatório dificilmente ela vai demonstrar uma falcatrua, digamos assim, né? Então, é essa reflexão que nós temos que fazer. Vamos passar agora a abordar o demonstrativo em si da despesa de pessoal. Então, vamos passar agora diretamente para a tela, mas não se esqueçam dessas reflexões que nós fizemos, esses pontos que devem ser observados durante a elaboração, a metodologia, como que eu estou tratando a minha despesa de pessoal. Vamos para a tela. Vamos abordar então agora a metodologia do Manual de Demonstrativos Fiscais, que encontra-se na sua 10ª edição e é válida para 2020. Caso o seu tribunal utilize outra metodologia, faça a metodologia que o Tribunal de Contas está determinando, mas faça as devidas anotações em notas explicativas das diferenças. O demonstrativo em si é essa grande tabela, que verificamos aqui, onde inicialmente temos a despesa com pessoal, que vem aqui estratificada, cada um dos itens da despesa de pessoal, vamos tratar disso mais à frente. Posteriormente, vemos que temos o chamado mês de referência e os 11 meses anteriores. A despesa de pessoal eu trato sempre o período de 12 meses, pegando o mês de referência e os 11 meses anteriores, tal como a receita corrente líquida. Essa metodologia permite que eu aborde sempre um ano inteiro. Por quê?
Acontece durante o exercício, alguns meses eu tenho um maior número de despesas e outros meses eu tenho um menor número de despesas. Por exemplo, no mês de dezembro, costumeiramente, os estados e municípios costumam pagar uma parcela ou todo o valor do 13º. No mês de janeiro, há um grande número de servidores que estão em férias, então eu tenho um adicional de 1/3, que está previsto na Constituição, que acaba elevando o meu gasto com despesa de pessoal nesse período. Então perceba que se eu pegar períodos que não contemplem todo o último exercício aqui compreendido 12 meses, eu posso ter uma variância muito grande entre o dado que realmente está sendo apresentado e aquele que é real. Posteriormente, nós temos aqui uma apuração, dentro já do quadro de apuração do limite legal, um quadro que eu trago a receita corrente líquida. Este valor eu vou apenas trazer o valor que eu estou apurando lá no RRO 03, Relatório de Execução Orçamentária, Relatório Resumido de Execução Orçamentária, anexo 3, onde lá eu vou apurar, existe toda uma metodologia, a receita corrente líquida do meu ente, do meu estado, do meu município, do meu órgão, e vou trazer para esse demonstrativo. Para esse ano de 2020, temos uma novidade, temos uma linha específica para emendas individuais e uma linha específica para emendas de bancada, já que, conforme determina a emenda constitucional, esses valores não ingressam à receita corrente líquida para fins de despesa de pessoal. Posteriormente, uma vez que eu calculei a minha despesa de pessoal, já apurei a minha receita corrente líquida, que eu apenas importei de outro relatório. Eu vou dividir uma pela outra e vou encontrar aqui o meu índice de despesa de pessoal. Esse valor eu vou compará-lo com o meu limite máximo. Posteriormente também vou verificar como que é o meu limite de alerta e o meu limite prudencial. O limite de alerta é 90% do meu limite máximo, onde eu ultrapassando esse limite, o Tribunal de Contas vai expedir um alerta para o ente jurisdicionado para que ele tome medidas no sentido que isso não venha a extrapolar, não chegue a alcançar o limite prudencial ou até mesmo o limite máximo. Mas nesse primeiro momento é apenas um alerta. Posteriormente eu chego no limite prudencial, que é de 95% do meu valor máximo. Quando eu chego no limite prudencial, aí sim eu já tenho algumas restrições, como por exemplo, pagamento de horas extraordinárias, horas extras, eu tenho que seguir pagar o que está previsto somente na minha LDO, se não tiver nada previsto, eu devo vedar qualquer pagamento, não posso fazer concessões, não posso convocar servidores, enfim, alguma série de regras que estão previstas lá na LRF. E nós temos ainda dentro desse demonstrativo uma parte muito importante, que muitas vezes é passado despercebido, a parte de notas explicativas. Essas notas explicativas, esse campo, eu tenho que ali demonstrar toda e qualquer alteração, todo e qualquer fato relevante para o meu demonstrativo de pessoal. Por exemplo, situação que eu considero alguma receita, por exemplo, como nós tratamos do Fundeb, a perda do Fundeb. Eu tenho que classificar isso, informar ao meu leitor, aquela pessoa que está lendo a minha nota explicativa, está vendo o meu demonstrativo, quais foram as premissas que foram utilizadas para a elaboração deste demonstrativo, ou até mesmo o ingresso de uma receita. Convênio, por exemplo, algo que elevou a minha receita corrente líquida, consequentemente baixou a minha despesa de pessoal, mas trata-se de um período momentâneo. Então, esse tipo de informação é de salutar importância que seja esclarecida em notas explicativas, a fim de não deixar dúvidas da real situação daquele município, daquele estado. Vamos começar então agora a estratificar esse demonstrativo. Qual a informação que eu devo realmente lançar? Primeiramente, eu tenho que lançar toda a minha despesa com pessoal
conforme diz o artigo 18 da LRF. Então, eu vou lançar ali toda a minha despesa remuneratória do pessoal ativo e inativo, tá? Seja ela relativa a servidores, prefeito, governador, mandatos eletivos, conselheiro tutelar, pessoal da ativa, da inativa, militar, se porventura o meu estado tenha. Então, ali, neste demonstrativo, toda e qualquer espécie remuneratória deve ser lançada. Exemplos de despesas remuneratórias, tenho lá, por exemplo, adicional de instrução, caso o meu ente paga, tenho lá adicional de salubridade, adicional por tempo de serviço, o salário em si, tá? Tudo isso deve ser lançado para despesa de pessoal. Gente, aqui eu vou reiterar novamente, toda despesa de pessoal remuneratória deve ser lançada neste demonstrativo. Pessoal ativo e inativo e também os encargos sociais. O INSS, caso o meu município seja optante do regime geral, até mesmo se ele não for se ele tiver regime próprio, alguns servidores, né, terceirizados, provavelmente eu vou ter que pagar para o regime geral. Vou pagar caso eu seja um ente seletista, ainda sei que são poucos, mas ainda existem, né? Então que eu vou ter que pagar o FGTS, isso também vai entrar como despesa de pessoal. Então eu vou lançar ali tudo que vai ser empenhado no GND 1. O que é GND 1? Grupo de natureza da despesa 1, que é pessoal e encargos sociais. Lembrando, o GND 1 ele se combina apenas com a categoria econômica da despesa 3. Então eu tenho lá 3 despesas correntes, 1 despesa de pessoal. Então tudo que for 3.1 eu vou lançar no demonstrativo de despesa de pessoal. Uma situação que porventura pode ocorrer, tá? Esse demonstrativo ele vai ser levado em consideração os valores liquidados, né? Então, porventura, se o meu município, se o meu estado, ele trabalha com a figura do empenho estimativo para a folha, eu não vou lançar todo aquele valor do empenho estimativo, eu vou lançar somente aquilo que eu efetivamente liquidar. Um outro aspecto que pode acontecer, especialmente em anos que porventura, é o que estamos vivendo, né, com uma crise financeira causada por uma pandemia, enfim, tem toda uma discussão dos efeitos financeiros que essa pandemia está causando a toda a nação, especialmente no nosso caso aqui aos órgãos públicos, onde nós temos, por exemplo, situações que, por exemplo, o INSS, para a questão do regime geral, ele foi prorrogado por alguns meses, né? Eu tenho aquele INSS que eu pagaria em abril, eu vou pagar somente em julho, se não me falha a memória, de maio, em agosto. Houve essa postergação, situações que também estão ocorrendo em outros níveis, inclusive é uma situação que já ocorreu no passado e pode vir a ocorrer, inclusive o não pagamento das verbas remuneratórias a servidores. Mas nós temos que ter aqui um aspecto muito importante. Essa despesa de pessoal, ela é apurada por competência. Então, mesmo que porventura, por qualquer razão, ela não seja paga, eu devo demonstrar ela. Então, eu devo efetivar, devo empenhar e devo liquidar essa despesa. A questão do pagamento, se vai ser postergado, se vai ser daqui a pouco, até para o ano que vem. Existemos, no passado não muito distante, se duvidar, ainda algum estado está atuando dessa forma, as verbas de um ano são pagas somente no outro ano, e muitas vezes até parcelado, né? É uma tristeza quando
um Estado chega nessa situação, um Estado, um município, mas sabemos que é essa a realidade que é imposta a muitos entes. Mas voltando, despesa liquidada. Então a despesa está liquidada, eu levo ao demonstrativo. E se caso acontecer a seguinte situação, a despesa não foi empenhada, quem dirá ser empenhada? Não vou levar nada ao demonstrativo? Não, pessoal, eu vou entrar no demonstrativo. Esse é um demonstrativo que ele permite que eu faça essa alteração diretamente na célula. Existe todo um mapeamento feito da STN, pela Secretaria de Tesouro Nacional, provavelmente também pelo seu Tribunal de Contas, dizendo qual célula qual conta contábil eu devo te levar para cada célula do demonstrativo. Existe. Só que se caso eu não tenha essa informação dentro da contabilidade, por exemplo, contabilidade orçamentária, não foi feito empenho, não foi feita a liquidação, eu vou poder diretamente preencher essa informação diretamente no demonstrativo. Tem que tomar cuidados na contabilidade? Tem que fazer o registro dessa despesa, mesmo não orçamentária, registrar isso no passivo? Devo fazer, mas esse é o tema de um outro encontro que nós provavelmente vamos ter no futuro. Nós vamos tratar desses aspectos quando a realidade orçamentária não está de acordo com a realidade contábil. Mas então eu ainda vou entrar no demonstrativo e vou preencher essa informação tal como se ela tivesse sido liquidada. Existe até uma espécie aqui de conceito de competência orçamentária, né? Como contador me dói falar isso, mas a verdade é que esse demonstrativo ele foi criado nessa metodologia dessa competência orçamentária, tá? Não confundir com competência contábil, que é, por exemplo, vamos ter inclusive provisões de 13º, férias, isto não é objeto para o nosso demonstrativo de despesa de pessoal. Mas nessas situações que porventura não seja reconhecido o débito corretamente, a liquidação corretamente do valor que deveria ser pago, então eu diretamente no demonstrativo vou informar isso e vou notas explicativas. Foi considerado para a despesa do mês de setembro o montante de tantos reais que não foi liquidado devido à situação tal. E a contabilidade está aqui registrando corretamente, está dando transparência desta informação. Nunca podemos esquecer notas explicativas. Contratos de terceirização. Eu tenho que levar ao demonstrativo de despesa de pessoal também os contratos de terceirização. Mas são todos os contratos de terceirização? Não. Somente aqueles que substituem a mão de obra de servidores. Aqueles que estão substituindo o servidor público. Então, existem contratos de terceirização que eu não vou levar ao demonstrativo e existem outros contratos de terceirização que eu irei levar ao demonstrativo. E a posição do MDF, Manual de Demonstrativos Fiscais, é que não necessariamente eu tenho que levar aqueles contratos de terceirização, aqueles que foram licitados, por exemplo, lá pela Lei 8666, Lei de Licitações, mas eu tenho que levar todas as terceirizações que ocorrem no meu ente, seja Estado, seja município, que estão substituindo a mão de obra. Aí ficam, isso é até uma grande polêmica na federação, porque eu tenho muitos contratos, por exemplo, de parcerias, muitos termos de fomento, termos de colaboração firmados muitas vezes até pela Lei 13.019, com associações, não necessariamente com empresas. Então, a posição do MDF é que esses demonstrativos devem ser levados ao
despesa de pessoal também. Só que isso está suspenso, força de uma portaria também da própria STN, que está elaborando uma minuta. Aliás, a minuta já foi elaborada, já foi a consulta pública, ainda não tivemos retorno da consulta pública sobre esta polêmica das despesas de pessoal com associações, com organizações do terceiro setor. Tá? Mas que isso nos leva àquela primeira reflexão. Se eu estou substituindo a minha despesa de pessoal por um terceirizado que deveria ser efetivamente minha, ela deve computar nesse demonstrativo. Tá? Eu estou efetivamente substituindo a minha mão de obra. Se eu não tivesse lá uma associação, não tivesse uma empresa, estaria o meu servidor. E se estivesse o meu servidor, estaria sendo levado ao demonstrativo. Então, isso que eu acho que é uma ideia que vocês devem levar e refletir. Para ficar mais fácil, existe uma técnica para identificar se essa despesa, esse contrato de terceirização, ela é ou não é despesa de pessoal. Eu posso fazer a seguinte análise. Eu vou fazer 3 perguntas a essa despesa e se ela responder sim a qualquer uma dessas perguntas, eu vou computar como despesa de pessoal. A primeira pergunta que eu vou fazer é: essa despesa de pessoal, ela é uma atividade fim ou uma atividade meio? Ela é uma atividade fim? Se responder que sim, conto como despesa de pessoal. Se responder que não, posso passar para outra questão. A seguinte questão. É uma despesa que é um cargo que está previsto no meu plano de cargos e salário, ou seja, é um serviço que deveria ter um servidor ali, existe a previsão legal, porque nós temos uma lei que trata do plano de cargos e salário. Essa função que está ali sendo desempenhada, ela faz parte do meu plano de cargos e salários? Se sim, despesa de pessoal. Se não, passo para a próxima questão. Temos aqui somente um asterisco. Tá? Aquelas despesas de pessoal, aqueles planos de cargos e salários que contém cargos em extinção. Tá? Cargos em extinção, por exemplo, eu tinha lá um quadro, uma vez eu tinha cargo de telefonista. Eu extingui este cargo, a ideia era extinguir ele, mas ainda existe uma telefonista que foi contratado. Esse cargo ele está completamente extinto? Não, pois eu ainda tenho uma telefonista que está lá trabalhando. Então, ele é considerado em extinção porque eu não posso admitir uma nova telefonista, já que eu passei a essa condição, mas eu ainda tenho ela. Então, neste caso, enquanto ela estiver trabalhando, provavelmente ela vai sair por aposentadoria, vai pedir, enfim, em algum momento ela vai sair. Quando ela sair, eu não vou substituí-la. Nesse caso, eu considero ela como extinta. Eu considero como se, nessa pergunta, por exemplo, for contratar uma telefonista, eu responderia como não. E um outro aspecto é, não seja característica de um emprego direto. É um emprego direto? Existe uma figura de um terceiro? Qual que é a tratativa que eu tenho com o meu empregado? Digamos, eu tenho um pessoal lá que faz a limpeza. Quem que a tratativa é eu, pessoa jurídica, eu, município, eu, Estado, me relaciono diretamente com aquela pessoa? Ou eu, vamos supor, eu tenho alguma situação contratual para abordar, ou eu vou tratar com uma empresa ou com uma associação, e essa associação vai tratar com essa pessoa, ou seja, eu tenho a terceirização em si, né? Não é uma relação direta de emprego, até mesmo porque se fosse direta já não seria terceirização, né? Mas, para ficarmos simples, então, eu vou fazer 3 perguntas. Se tiver a resposta de qualquer uma delas ser sim, ou seja, qualquer uma seja sim,
eu vou conseguir levar o demonstrativo com despesa de terceirização para fins de despesa de pessoal. É atividade meio, é integrante do quadro, é uma relação direta de emprego. Se eu responder sim para qualquer uma dessas perguntas, eu vou considerar isso como uma despesa de pessoal. Tá? Respondi não para todas elas, é uma atividade meio. Por exemplo, é limpeza da sala. Por exemplo, eu pego uma escola. Qual que é o meu objetivo fim? É que as crianças, os estudantes, os jovens aprendam. Esse é o meu objetivo. Eu ter lá um ambiente limpo é um meio para que eles atinjam o objetivo que é aprender. Então, uma faxineira, atividade meio. Eu tenho lá a faxineira. Ela está prevista no meu plano de cargos e salários? Eu olho lá no meu hall de plano de cargos e salários, não está. Então, eu passo aqui. É uma relação direta. Eu estou contratando a faxineira, ou eu estou contratando uma empresa por meio de licitação ou por meio de parceria, e essa empresa, essa situação, vai me fornecer a faxineira, e eventualmente quando essa faxineira tiver uma licença maternidade, uma licença auxílio-doença, alguma situação que ela não possa trabalhar, essa própria empresa, essa associação vai fornecer uma nova faxineira, do qual isso aí é tudo a encargo dela, é essa situação, então também não se caracteriza uma relação direta de emprego. Então respondi não para todas as questões, vou passar para, não vou incluir como uma despesa de pessoal no linha despesas de terceirização. Se eu tivesse respondido sim para qualquer uma dessas 3 perguntas, eu iria levar ao demonstrativo. Despesas não computadas. Então nós já vimos quais são as despesas que são computadas na despesa de pessoal, aquelas que eu levo na primeira parte do meu demonstrativo. Só que algumas dessas despesas nós tratamos elas como uma espécie de dedução. Nós lançamos ela, depois deduzimos. E quais são essas despesas? Inicialmente, as despesas de exercício anteriores e as despesas decorrentes de sentenças judiciais de períodos anteriores. Não tratei elas inicialmente para que ficasse mais claro, agora, neste momento, o cômputo delas, a forma de cálculo que eu tenho que tratar elas. Então, eu vou lançar no meu demonstrativo todas as despesas de pessoal, independente da forma como elas vierem, seja exercícios anteriores, ou seja, por de sentenças judiciais. Sentenças judiciais, um exemplo, não paguei determinada verba a um servidor público. O servidor público entrou na justiça, a justiça analisou o caso e disse, realmente você não pagou, e condenou ao município, ao estado, o pagamento dessa verba. Vou lançar isso como despesa de pessoal. Originalmente era uma despesa de pessoal, ela não perde essa característica. Posteriormente, eu vou verificar o seguinte, essa despesa de pessoal, ela é dentro do meu calendário móvel. O que é a figura do calendário móvel? A despesa de pessoal ela é sempre apurada dos últimos 12 meses, a cada 4 meses. Então, no mês de abril, nós fizemos uma apuração. No mês de agosto, outra. E no mês de dezembro, outra apuração. Então, eu vou verificar o seguinte. Lá quando eu tiver, por exemplo, no segundo quadrimestre, mês de agosto, essa despesa de pessoal, ela ocorreu, ela deveria ter sido paga nos últimos 12 meses, de setembro do ano passado até agosto deste ano? Se sim, eu já tinha lançado ela como despesa de pessoal na parte de cima, eu não vou deduzir embaixo. Se não, eu vou deduzir. Fica muito mais fácil quando eu abordo isso
com a despesa de exercícios anteriores. A despesa de judicial, geralmente eu excluo ela. Por quê? Porque houve o fato lá que não foi paga essa despesa de pessoal. Até a pessoa ingressar na justiça, a justiça analisar, a justiça determinar o pagamento, e isso ser efetivamente pago, que pode ser muitas vezes por meio de um precatório, que passa de um ano para outro, enfim. Então, geralmente a sentença judicial está fora do nosso demonstrativo. Tá? Se caso a pessoa tivesse perdido lá na sentença, não há nem o que a justiça avaliar. Não, o pedido dela não era coerente, o direito não assistia a ela, a prefeitura, o município, o Estado pagou ela corretamente. Isso não há o que se falar em despesa de pessoal. Agora, imagine que porventura um determinado prefeito resolva por qualquer razão não pagar o salário do mês de dezembro. E esse servidor, esse município, que não pagou o salário de dezembro, o contador lá, em vez de lançar corretamente a despesa de pessoal do mês de dezembro para computar lá como despesa de pessoal, ele não computou isso, ele não fez o registro. Ele deixou para empenhar, ele deveria ter feito o empenho, a liquidação, e deixar para fazer o pagamento somente quando se efetivasse. Mas não, isso foi empenhado e liquidado somente em janeiro como despesa de exercícios anteriores, o elemento 92. Então ele fez um elemento 31, 90, digamos, 92. Posteriormente, quando eu estiver apurando o primeiro quadrimestre, eu vou pegar o mês de abril, os 12 meses anteriores. Então eu vou pegar o mês de dezembro do ano passado e o mês de janeiro deste ano. Essa despesa de exercícios anteriores, que está ali de janeiro, não se refere a dezembro, eu vou computar, porque dezembro ainda está. Vou andando um pouquinho. Vou apurar agora o segundo quadrimestre. O segundo quadrimestre eu pego agosto do presente ano até setembro do ano passado. O mês de dezembro está lá dentro. Faz parte do meu intervalo, mesmo tendo sido empenhado e liquidado em janeiro. Então, vou manter na minha despesa de pessoal. Prosseguindo, vou apurar agora o terceiro quadrimestre. Então, vou pegar o mês de dezembro e os 11 meses anteriores, fechando 12. Então, o mês de dezembro do ano passado está fora da minha análise. O mês de janeiro deste ano está dentro da análise. Só que esse empenho de exercício que eu fiz em janeiro, que se refere a dezembro, eu vou excluir. Então percebo que o mesmo empenho que eu fiz lá no mês de janeiro, em 2 demonstrativos eu considerei, em um demonstrativo eu não considerei. Por quê? Porque conforme vai andando no meu calendário móvel, eu vou tendo que verificar se isso conta ou não conta. Via de regra, no terceiro quadrimestre, toda despesa do elemento 92 vai estar fora, porque é de outro ano. Eu só tenho que tomar cuidado no primeiro e no segundo quadrimestre. Uma outra despesa de pessoal que eu devo deduzir: as indenizações por rescisão. As verbas que são indenizadas na rescisão ou ainda programa de demissão voluntária. Essas eu sempre vou excluir. Quais são exemplos de verbas indenizadas que eu tenho, que eu posso excluir? Por exemplo, eu tenho lá um determinado servidor. Ele, ao longo do ano, ao longo da carreira dele, o que é a regra? Ele trabalha 12 meses, tira férias. Essas férias que ele tira, que ele goza, eu não excluo, porque isso é atividade normal do servidor da administração pública, conceder essas férias. Agora, no momento que ele vai e ele pede a rescisão, ou é demitido por justa causa, ou ainda faz um programa de demissão voluntária, onde ele é pago uma quantia para que ele seja incentivado a sair, o que acontece? Esse valor que ele está recebendo, que ele está sendo indenizado, ele tinha lá, por exemplo, ele
trabalhou 3 anos e tirou 2 férias. Então a férias do terceiro ano ele não chegou a gozar. Essas férias é um direito dele, eu vou fazer o que? Eu vou pagar na rescisão. Essas férias eu vou excluir, porque eu efetivamente estou indenizando. Na rescisão dele, talvez eu ainda pague, por exemplo, a parcela do 13º proporcional ao período que ele trabalhou. Isso já é devido, não estou indenizando, já era um direito dele. Então, isso eu não vou deduzir. Mas ele também, outra situação que pode acontecer, ele trabalhou até o dia 15. E eu estou pagando a rescisão, então agora, também junto ao salário do dia 1º até o dia 15. Isso é uma verba remuneratória, não vou deduzir também. Então, somente aquela parcela que for indenizada pela rescisão, eu vou deduzir. E um outro aspecto que sempre nos gera dúvida, sempre gera dúvida se é deduzido ou não, a questão do regime próprio de previdência social. E isso, existe uma regra que é muito simples da gente conseguir entender se isso deve ou não ser deduzido. Eu estou pagando com recursos do RPPS, esse aposentado, esse pensionista. Se sim, eu deduzo. Se não, eu não deduzo. Aí agora a gente diz, não, mas eu sempre pago pelo RPPS, o aposentado, o pensionista, sempre ocorre o pagamento por lá. A questão é a seguinte, o recurso que eu estou pagando, ele já é do RPPS ou estou fazendo transferência? Um exemplo, eu tenho um determinado aposentado lá que eu estou pagando, mas o RPPS está com uma insuficiência financeira. O que é uma insuficiência financeira? Ele não tem recursos para pagar os aposentados. Então o que acontece? O Tesouro Doente vai lá e injeta dinheiro naquele RPPS para ele poder pagar os seus aposentados. Neste caso, ele está pagando pelo RPPS? Tá. Mas o dinheiro era do RPPS mesmo? Não. Está sendo somente repassado pelo Tesouro. Então, esse valor, nesse caso, esse aposentado, ele vai ser lançado no despesa de pessoal, tá? Lá na primeira parte do quadro, mas ele não vai ser deduzido abaixo, porque ele não está sendo pago com recursos do RPPS. Então, esta é uma regra. Claro, existem bastante outros detalhes nessa questão do RPPS, mas esta é a lógica que você deve levar para preencher esse demonstrativo. Feito essa análise das despesas que eu levo à despesa de pessoal e das que eu deduzo das despesas de pessoal, eu formo ali a chamada despesa total com o pessoal. E este valor é o que eu vou comparar com a minha receita corrente líquida e vou verificar em que estágio da minha despesa corrente líquida eu estou. Eu estou com 40%, 45%, estou com 60%, estou com 80%. E vou fazer essa análise, vou demonstrar isso, vou publicar, vou relatar ao Tribunal de Contas, vou publicar à Secretaria do Tesouro Nacional, vou dar o andamento que é necessário que se faça. E uma vez identificado o meu índice de despesa de pessoal, peguei minha receita corrente líquida, peguei minha despesa de pessoal, dividi um pelo outro, cheguei no meu percentual. Caso haja alguma distorção que levou este índice para mais ou para menos, eu devo relatar isso em nota explicativa, gente. Nós temos que aprender a utilizar notas explicativas. O que eu vou relatar? Qual que é a situação anormal que ocorreu ali? Ou até mesmo
situações normais eu tenho que dar certeza, ó, está todo calculado. Qual a metodologia que eu utilizei? Eu utilizei a metodologia do Tribunal de Contas, utilizei a metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional, há estes pontos de divergência. Estou, por exemplo, considerando na receita corrente líquida, porque a LRF me impõe a regra dessa forma, nessa hipótese, uma receita X de convênio. Estou considerando na despesa de pessoal aqui uma dedução, porque o meu tribunal entende que isto não é uma despesa de pessoal, de forma a apresentar de uma forma transparente a quem está lendo o seu demonstrativo a informação fidedigna, confiável, como toda informação contábil deve ser. É este o recado que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Tá? Nós já tivemos aqui a todos os detalhes da despesa de pessoal, passamos até uma parte mais conceitual, mas o recado maior que eu deixo aqui para vocês neste pensar contabilidade. Vamos pensar a nossa despesa de pessoal, vamos refletir sobre ela, vamos deixar que os dados ali apresentados sejam confiáveis, demonstrem a realidade, porque é estranho. Por exemplo, eu tenho um estado que em determinado mês estava com despesa de pessoal, uma carga de 30%. O limite dele seria 60%. E de um outro, de um mês para o outro, simplesmente não conseguiu mais pagar as suas contas. Alguma coisa de errado tinha. Então, de que forma nós estamos demonstrando? Nós estamos demonstrando dados verdadeiros, dados reais. Tá? É esse o recado que eu deixo aqui para vocês. Tá? Agradeço a todos que estão nos ouvindo, vendo. Peço, fico chateado aqui porque eu gostaria de ver vocês, né? Mas não estou podendo vê-los, né? Estamos aqui nos adaptando a uma nova forma de fazer palestra, né? Acho muito bacana essa ideia deste congresso online e peço que, caso tenha ficado alguma dúvida, algum comentário, sugestão, façam aqui a nossa equipe, iremos repassar aqui e assim que possível irei respondê-lo a todos, tá? Muito obrigado pela atenção de todos, tá? Até breve, esperamos que em condições melhores, sem essa pandemia, e vamos nos ver certamente, seja online, como estamos agora, ou presencialmente, em outras oportunidades no futuro. Até logo!